Bom dia, boa tarde ou boa noite, então, a depender do horário, né, que esse vídeo estiver sendo assistido. Eu me chamo Giovana Mantovani, sou acadêmica da Universidade Federal de Mato Grosso, do curso de Química, licenciatura, e juntamente com meu colega Bruno Borges, que também faz parte desse mesmo curso e também da minha turma, vamos apresentar o seminário que foi proposto pela disciplina de Bioquímica do curso de Engenharia Florestal, como forma de avaliação da unidade 4. A professora pediu para que nós explicássemos o motivo da terceira integrante do grupo não estar fazendo parte, né, da apresentação desse seminário, e nós não sabemos o real motivo, sabemos que foi por motivo pessoal, que ela acabou tendo que desistir da disciplina em si, e, consequentemente, não fez parte, né, da apresentação desse seminário. Portanto, somente eu, Giovana, e o Bruno que iremos fazer a apresentação da seguinte temática: adaptações de plantas submersas à absorção do carbono inorgânico. Um dos principais pontos que foi solicitado para que nós apresentássemos durante o seminário foi referente ao referencial bibliográfico que foi utilizado para dar embasamento à apresentação. Então, a referência bibliográfica que nós utilizamos para a montagem, né, a estruturação da apresentação, está representada no slide. O artigo foi publicado na revista Acta Botânica Brasílica e seu ano de publicação foi 2004. O objetivo, então, da referência que nós utilizamos foi de apresentar alguns aspectos teóricos de adaptações de macrófitas aquáticas submersas para maximizar o aproveitamento do carbono e algumas implicações ecológicas dessas adaptações para a competição entre essas plantas. Como eu disse anteriormente, eu e o Bruno nós não fazemos parte, né, dos acadêmicos de engenharia florestal, e por isso nós não temos na nossa grade curricular disciplinas que sejam voltadas especificamente para a fisiologia vegetal, né, e estudos de plantas com conteúdos bem específicos, assim como esse. Então, em um primeiro momento, para que nós tivéssemos uma visão geral do que se tratava o artigo, né, que são especificamente dessas macrófitas aquáticas, nós pesquisamos sobre esse grupo de plantas, né, para termos uma noção do que exatamente elas são. Então, na imagem, nós temos a representação de alguns tipos dessas macrófitas aquáticas, né, e o tipo que o artigo se refere, em sua totalidade, são especificamente as macrófitas submersas, que podem, né, ser de dois tipos principais, que são as macrófitas submersas livres, que não possuem enraizamentos, e as macrófitas submersas enraizadas. Então, um aspecto que devemos ter em mente é que existem vários tipos de macrófitas aquáticas, não existe apenas um, né? Portanto, então, existem macrófitas submersas que são livres, né, nesse ambiente aquático para movimentarem-se. Existem macrófitas aquáticas que são enraizadas, ou seja, estão aderidas ali à superfície do solo, que encontra-se abaixo, né, desse ambiente aquático. Existem macrófitas aquáticas que não estão totalmente submersas e existem aquelas que estão totalmente submersas. Então, são várias subdivisões, digamos assim, né, dentro de um grupo, digamos também, das macrófitas aquáticas. Então, esse artigo, ele trata especificamente sobre as macrófitas submersas, né, sejam elas livres, que não possuem enraizamentos, ou como também, né, as macrófitas que são aderidas, né, ou seja, que possuem enraizamentos. Esses tipos de plantas, né, que estão totalmente submersas a esse ambiente aquático, elas possuem maiores estratégias de adaptação, porque todos os provimentos que elas possuem estão ali contidos, né, naquele ambiente aquático, ou seja, na água, né, quase que todos os provimentos estão na água ou também nos sedimentos que estão presentes na água. Esses autores, né, que são responsáveis pela escrita desse artigo, eles perceberam que existia, né, na época, como esse artigo foi publicado em 2004, que existia uma escassez muito grande de escritas que tratassem o carbono inorgânico como um potencial limitante de taxas de fotossíntese dessas macrófitas, né, aquáticas que são submersas. E eles perceberam que, ao invés deles tratarem, né, considerarem o carbono inorgânico como um potencial limitante, eles consideravam, por exemplo, a falta de luminosidade subaquática, ou, por exemplo, a falta de outro nutriente inorgânico, como o nitrogênio, né, e o fósforo, por exemplo, e foi a partir daí que eles decidiram partir desse princípio e escreverem, né, esse trabalho em fator do carbono inorgânico, né, como uma variável limitante nessas taxas de fotossíntese dessas plantas que são submersas. Visto, então, que o carbono inorgânico ele é um potencial que limita, né, as taxas fotossintéticas nessas plantas que são submersas, nós iremos ver durante a apresentação quais foram as adaptações, especificamente morfológicas e fisiológicas, que essas plantas submersas, né, as macrófitas submersas, elas encontraram para evitar essa limitação do carbono que elas possuem nesse ambiente onde elas estão inseridas, né, no ambiente aquático.
e nós destacamos, né, as principais adaptações citadas por esse artigo, que serão desenvolvidas durante a apresentação, mas eu vou citar agora 5 delas. O metabolismo C4, o metabolismo ácido das crasuláceas, que é o metabolismo CAM, a utilização do bicarbonato, a utilização de gás carbônico da água intersticial do sedimento e o desenvolvimento de folhas aéreas. Nesse próximo tópico, nós veremos sobre a dinâmica da fixação do gás carbônico dissolvido no ambiente aquático. Então, a importância da difusão do gás carbônico, ou seja, do transporte do gás carbônico que está presente naturalmente na atmosfera terrestre para o ambiente aquático, se deve ao fato de que, nesse ambiente aquático, estão presentes as plantas submersas, ou seja, as macrófitas, né, submersas que estamos estudando. Essas possuem, né, a capacidade de realização de fotossíntese e necessitam, para esta realização, de gás carbônico, ou seja, de CO2. Então, se por algum motivo essa difusão ela é interrompida ou limitada, consequentemente, a fotossíntese dessas espécies, né, será comprometida. Outra importante ressalva a se fazer é que o carbono dissolvido nesse ambiente aquático não necessariamente ele precisa estar, né, na forma de CO2, de gás carbônico. Nós veremos posteriormente que ocorrem algumas reações que possibilitam que esse carbono inorgânico tome outras fórmulas, né, químicas, e essas também serão assimiladas pelas plantas, né, no seu processo fotossintético. Então, aqui estão aquelas reações que eu comentei anteriormente. Então, o CO2, o gás carbônico que está presente na atmosfera, não somente este, como eu tinha comentado anteriormente, mas aqueles que são advindos também da respiração e da decomposição, eles podem, né, ser encontrados em diferentes fórmulas químicas no ambiente aquático. A primeira delas, né, acontece devido à reação do gás carbônico com a água, onde parte desse gás carbônico é hidratado e, como produto, tem-se, né, o ácido carbônico. Em um segundo momento, né, em uma reação posterior, esse ácido carbônico que havia sido formado se dissocia, né, libera íons de hidrogênio e forma o íon bicarbonato. E em uma terceira reação, temos o íon bicarbonato, né, liberando mais um hidrogênio e formando o carbonato, íon carbonato, né, também. Então, essas são as 3 formas em que o carbono inorgânico pode estar presente, né, e dissolvido no ambiente aquático. Então, nós vamos ver que as proporções dessas diferentes formas de carbono inorgânico que nós vimos anteriormente, elas vão ser dependentes do pH do meio em que elas estarão inseridas. Então, a dinâmica com que isso irá acontecer. Se o pH do meio ele aumentar, o equilíbrio vai mover-se para a produção dos carbonatos, ou seja, os carbonatos, nessas condições do pH aumentando, serão, né, as espécies dominantes. Agora, se o pH diminuir, as formas de gás carbônico, CO2, e também de ácido carbônico, H2CO3, irão predominar nesse meio. A forma de bicarbonato, né, irá aparecer naquelas condições onde o pH for a partir de 6,35, e nessa situação ele vai se apresentar em concentrações maiores que o próprio gás carbônico, né, que o próprio CO2. Então, geralmente, o bicarbonato ele vai ser a principal forma de carbono inorgânico disponível para a realização de fotossíntese dessas macrófitas aquáticas submersas. E por isso está, né, a grande importância dessas plantas em conseguir, ao longo do tempo, realizarem uma adaptação com que tornasse possível a assimilação desse carbono inorgânico na forma de bicarbonato. E mais detalhes sobre essa adaptação nós veremos no decorrer da apresentação. Nesse próximo tópico, nós veremos a respeito da resistência que o carbono inorgânico possui de ser fixado à fotossíntese. Então, a baixa troca de solutos e gases que acontece entre a planta e a água é considerado o principal fator limitante de vida nesse ambiente aquático, visto que essas plantas, né, que estão submersas nessa água, dependem quase que exclusivamente desses provimentos, né, desses solutos e gases que estão solubilizados nesta água. Então, se por algum motivo existe uma barreira, né, que limita essa difusão, né, esse transporte desses nutrientes, né, desses solutos e gases entre a planta e a água, consequentemente, as atividades vitais dessas plantas serão comprometidas. Em relação ao carbono inorgânico, os principais, né, interferentes nesse transporte, nessa difusão, são considerados a viscosidade do sistema e a zona de interface. Na figura 2, então, nós temos uma representação do que seria essa zona de interface que eu citei anteriormente, como sendo uma barreira nessa difusão do carbono inorgânico para a planta. Então, aqui à esquerda nós temos o que seria o meio aquoso, à direita nós temos o tecido de revestimento dessa planta, que seria a epiderme, e ao centro nós temos a zona de interface. Então, o que ocorre, né, o que caracteriza essa zona de interface é que as moléculas de água, né, que estão nesse meio aquoso, né, nesse ambiente aquático, onde as macrófitas aquáticas submersas estão inseridas, possuem uma força de atração com a epiderme dessas plantas, né? As moléculas possuem uma força de atração com essa epiderme.
E no local, né, onde há o contato entre a água e a epiderme, né, nessa superfície de contato, o movimento da água ele tende a zero devido a essa atração. Isso faz com que a epiderme seja revestida com camadas de água que possuem um fluxo lento e sejam de formato laminares. E, consequentemente, isso representa uma barreira, né, nessa difusão do carbono inorgânico que está solubilizado nessa água para o cloroplasto dessas plantas. Outro aspecto importante a comentar aqui são a presença dessas espécies aqui na imagem, né, juntamente com essas flechas. Então, iniciando pelo CO2, que está aqui na parte superior. O gás carbônico, então, né, ele está presente em certa concentração nessas camadas de água que agora estão, né, revestindo a epiderme dessas macrófitas aquáticas submersas. Né, e essa determinada quantidade de gás carbônico está presente na zona de interface. Porém, à medida em que os processos fotossintéticos dessas macrófitas aquáticas vão ocorrendo, esse gás carbônico ele vai sendo consumido, né, por esses processos, por essas plantas. E a partir, né, desse consumo, existem reações químicas e transformações que ocorrem e uma liberação de gás oxigênio está acontecendo aqui também. Por isso que o oxigênio, o O2 aqui, está com a flechinha indicando que ele está saindo da zona de interface para o meio aquoso. Em contrapartida, né, o gás carbônico está na zona de interface, indo em direção até a epiderme da planta. Mas o que o bicarbonato está fazendo aqui, né, entre o gás carbônico e o oxigênio, então? À medida em que tem-se a diminuição do gás carbônico nesse meio, tem-se o aumento do pH. E vimos anteriormente, né, naquele tópico de fixação do gás carbônico, do carbono inorgânico no ambiente aquático, que quando o pH do meio ele aumenta, o gás carbônico ele é convertido em bicarbonato. Portanto, temos aqui, né, além do gás carbônico agora para ser utilizado pelos processos fotossintéticos dessas macrófitas aquáticas submersas, teremos também o bicarbonato. E por isso a importância, né, dessa adaptação que essas plantas fizeram, né, para que, além do gás carbônico, né, em forma de carbono inorgânico, elas também pudessem utilizar o bicarbonato. Agora nós vamos ver alguns aspectos referentes ao tipo de metabolismo que essas plantas possuem. No caso, são dois tipos, né, principais, o metabolismo C3, que é o ciclo de Calvin, e o metabolismo C4. Então, primeiramente, nós temos que saber que o tipo predominante, né, que ocorre nas plantas submersas, é o metabolismo C3. E ele possui como a enzima-chave, né, desse metabolismo, a enzima rubisco, que muito nós vimos na unidade 3 dessa disciplina. Então, a enzima rubisco, além da carboxilase, ela também realiza a oxigenase. Porém, nós temos que saber que o oxigênio ele é considerado um inibidor competitivo. O substrato da rubisco mesmo, né, em si, é o gás carbônico, né, o carbono inorgânico. Só que o oxigênio é um inibidor competitivo. Então, eles vão competir pelo sítio ativo dessa enzima, né, a rubisco. E se o gás carbônico entrar, tá ok, tá tudo certo, né, até então. Mas se for o oxigênio, quem conseguir esse espaço, né, no sítio ativo dessa enzima, a rubisco, nós teremos, então, uma não geração do produto que nós esperávamos, ou a geração de nenhum produto, simplesmente. E isso é um problema para a enzima, né, porque, de certa forma, vai diminuir a sua produtividade. Então, quanto maior for a concentração de oxigênio, mais ele vai atrapalhar, né, a rubisco nesse processo e vai impedir que o gás carbônico, né, o carbono inorgânico, reaja com essa enzima. Então, agora que nós vimos qual é o prejuízo para a enzima, né, em si, dessa substituição no sítio ativo dela do gás carbônico pelo oxigênio, vamos ver qual que é o prejuízo no geral para a planta. Então, quando o oxigênio se liga no sítio ativo dessa enzima, acontece, né, é desencadeado o processo de fotorrespiração, que é a perda adicional, né, desse gás carbônico na presença de energia luminosa. Então, nós temos que imaginar, né, voltado especificamente para as macrófitas aquáticas submersas. Desde o início da apresentação, nós batemos na tecla de que há uma limitação, né, em determinados casos, dessa utilização de gás carbônico, né, nesse ambiente aquático, de carbono inorgânico, na verdade. Então, não seria interessante se, além dessa limitação, a gente tivesse também uma perda adicional desse carbono inorgânico, né, para a planta. Então, com o intuito de inibir essa atividade, né, a fotorrespiração, diferentes mecanismos surgem em diferentes plantas para que isso seja possível. Então, no metabolismo C4, tem-se a substituição, né, tem-se o surgimento, na verdade, de uma nova enzima-chave, né, deixando de ser a rubisco e tornando-se a PEP carboxilase. Então, a PEP, ela possui somente uma função,
diferentemente da rubisco, que possui, né, a função oxigenase e a carboxilase. Já a pepcarboxilase possui somente a função carboxilase, portanto, ela não reage com o oxigênio, apenas com o carbono inorgânico, né, apenas com o CO2. Então, o CO2 não vai ter que competir com o oxigênio, né, nesse caso. E isso foi uma adaptação metabólica, né, que inibiu a ocorrência dessa fotorrespiração e permitiu que a planta pudesse utilizar o CO2, né, o carbono inorgânico, muito mais eficientemente. Na situação, né, trazendo a situação das macrófitas aquáticas submersas que possuem esse tipo de metabolismo, lembrando que não são todas, né, visto que o metabolismo C3 é o predominante entre as plantas submersas, mas naquelas plantas submersas que possuem o metabolismo C4, isso também foi muito benéfico, né, visto que não há, na verdade, essa perda adicional de carbono inorgânico e há uma utilização muito mais eficiente do mesmo. O metabolismo CAM ele está presente nos organismos terrestres e também nos aquáticos. O metabolismo, né, dos dois organismos, eles são bem similares, né? Eles captam CO2 no período da noite, transforma em malato, né, em ácido málico, e durante o dia ele não capta esse CO2 da atmosfera ou daquele ambiente que a planta está, e acaba deassociando ela, né, tipo descarboxilando o CO2 do malato para se fixar no rubisco, né, para aí sim entrar no ciclo de Calvin. A contribuição, né, dessa fixação dos organismos aquáticos, né, em plantas aquáticas, ou as macrófitas, é que elas conseguem captar esse CO2 no período da noite, que há uma concentração maior de CO2 envolto dessa planta por causa dos organismos que está nesse ambiente e faz o seu processo de respiração, né? O seu processo respiratório, liberando uma taxa maior, de cerca de 30% de CO2, para aí sim a planta estar captando e armazenando no vacúolo até o período do dia para estar fazendo a sua fotossíntese. Uma vantagem, né, bastante ecológica, que é frequentemente utilizada, né, em estudos, é que nesse tipo de planta, né, que usa o metabolismo CAM submersos, é que ela tem uma taxa de PEP, carboxilase e rubisco menor em cada enzima. Porque como ela trabalha em uma taxa um pouco maior, ou seja, é mais específico, né, o seu processo, o seu trabalho, ou seja, o metabolismo CAM ele já tem esse CO2 armazenado, ou seja, durante o dia ele só tem que descarboxilar e pegar o CO2, ou seja, ele trabalha muito certo, né, como se fosse a risca, ou seja, então não precisa de tanto rubisco, né, não precisa operar tanto com esse rubisco para ter essa alta taxa de performance. Pela falta de CO2, né, pela falta de concentração de CO2 envolto de umas plantas, algumas macrófitas submersas, ela acabou se desenvolvendo para a captação de CO2 através do bicarbonato, que tem uma taxa de concentração maior do que o próprio gás carbônico. Com isso, ela consegue transportar esse bicarbonato para dentro da sua estrutura, só que para isso ela utiliza alguns transportes de síntese de enzimas, como ATPase, anidrase carbônico. Mas com isso, ela acaba gerando alguns gastos, né, alguns gastos metabólicos. E querendo ou não, isso acaba sendo um ganho, né, por causa, como a concentração de CO2 envolto, né, da planta naquele ambiente está baixo, e ela consegue desassociar, né, esse bicarbonato em CO2, querendo ou não, é um ganho para ela. Porque se ela tem um alimento, digamos assim, ela consegue pega, né, ela consegue se desenvolver. Ela consegue fazer esse processo, né, de captação de bicarbonato transformando em CO2 através da mudança de pH, ou seja, fazendo essa associação, né, de bicarbonato do CO2, acaba mudando o pH, ou seja, diminuindo o pH. Isso ajuda mais ainda, porque facilita um equilíbrio, né, no sistema, porque o CO2 acaba indo em direção ao íon de bicarbonato. E para ocorrer esse transporte, né, do CO2 para dentro da molécula, o que acontece? Existem dois mecanismos, né? Esses mecanismos são esse que eu acabei de falar, que no caso seria a conversão extracelular de bicarbonato em CO2, que é através das mudanças de pH, e também do cotransporte de íons H+, com o íon de bicarbonato, ou seja, fazendo uma ligação que transforma em água, acaba separando em água, H2O e CO2, ou seja, não sendo muito
prejudicial à planta nem o seu meio. Mas mudando esse pH, né, querendo ou não, acaba mudando o pH em volta da planta, acaba ajudando mais a planta ainda a trazer esse CO2 e o íon de bicarbonato para a planta. Algumas plantas acabaram se adaptando para captar o CO2 de água intersticial de sedimentos, ou seja, esses sedimentos acabam tendo uma grande concentração de alguns minérios, alguns compostos, e por sua vez, o gás carbônico não fica de fora, ele também tem uma alta concentração que chega a chegar a 50 ou a 100 vezes maior que águas de lacuna, que no caso seria água normal, uma água corrente, sem estar presente perto de algum sedimento. Isso algumas plantas adquiriram, né, para estar captando esse CO2, que acabou tendo algumas mudanças morfológicas, né, da sua estrutura, onde o caule é um pouco mais fino, as folhas são um pouco mais finas, que acabou ajudando, né, essa captação do CO2 antes, né, tipo, captando e fixando logo, para que não haja essa perca, né, de CO2, para que haja um processo, né, um mecanismo bem rápido. Uma questão bem ecológica é o seguinte, como nesses locais de águas intersticiais de sedimento, como não há uma baixa alcalinidade, não tem baixa concentração de CO2, acaba não tendo uma proliferação tanto de alguns outros organismos, apenas aqueles que são adaptados para aquele meio, ou seja, alguns outros organismos, algumas outras plantas não acabam se desenvolvendo naquele local, porque eles não conseguem captar esse CO2. O desenvolvimento de algumas plantas acabaram tendo suas folhas aéreas, que por sua vez acabam sendo bastante parecidos com as plantas terrestres, né? Já que nesse caso, a planta tem uma parte dela submersa e a parte da folhagem acima do ambiente aquático, que por sua vez acaba tendo o metabolismo das plantas terrestres, no caso seria a pepticarboxilase e a utilização do rubisco, né? Por terem essa folhagem acima, né, do ambiente aquático, ela acaba tendo um bom desenvolvimento, porque ela não precisa mais captar o CO2 que está presente dentro d'água, né? Que ela está misturada dentro d'água. Ela pode captar diretamente do ar, né? E acaba tendo bastante um equilíbrio nesse ambiente aquático, já que aquela planta não está utilizando o CO2 do ambiente aquático, e sim do ambiente atmosférico. A utilização do carbono e sua implicação ecológica na competição entre macrófitas submersas. Bem, já que algumas plantas acabaram desenvolvendo um tipo de captação de CO2, elas acabam tendo uma competição, ou seja, uma que faz por metabolismo CAM e tem outro organismo que também faz por metabolismo CAM. As duas vão disputar por aquele CO2, né, do seu tipo de captação. Mas se tem um de metabolismo CAM e uma outra com uma folhagem aérea, as duas elas não vão ter problemas, né, elas não vão ter conflitos para a captação do CO2. E já, tipo assim, a que dominar o ambiente primeiro, ela vai acabar eliminando, ela vai estar sufocando as outras plantas que necessitam daquele CO2. Ou seja, ela acaba proliferando aquele local e não tendo espaço, né, não deixando ter espaço para outros tipos de organismo. E essas plantas que acabam dominando esses locais, por sua vez, têm que disputar com fitoplatônicos, que são bastante eficientes nessa captação de CO2, que são micro-organismos que captam esse CO2 para o seu uso. Mas como elas acabam se desenvolvendo, né, se adaptando, elas acabam armazenando esse CO2 como se fosse lá o metabolismo CAM, que faz a armazenagem no vacúolo, né? E aqui também elas acabam se adaptando para conviver, né, entre os dois organismos, que é armazenando esse CO2 para o seu uso posterior. A nossa visão de grupo, como alunos de licenciatura em Química, a gente percebeu a correlação, né, entre esse artigo que nós lemos, né, fizemos esse trabalho, com o conteúdo final que nós aprendemos no conteúdo de Bioquímica, que é ofertada no curso de Engenharia Florestal. Nós percebemos que as macrófitas são bastante importantes, né, para manter o equilíbrio da biodiversidade naquele ambiente aquático, né, onde dá proteção a alguns organismos, como os peixes, né, dá sombreamento para eles e também serve como proteção da radiação solar para alguns outros organismos, né, para outros tipos de plantas ou alguns outros organismos. E vai ser bastante importante, sim, para a nossa vida esse trabalho, porque, querendo ou não, a gente aprendeu como funciona, né, mais um organismo e que a gente soube agora que ele é bastante importante, né, para esse ambiente aquático, já que ele mantém, né, o controle da biodiversidade daquele local.